De volta com o Bom Dia Mirante, hora de saber sobre o seu direito. Hoje vamos responder as principais dúvidas dos consumidores sobre planos de saúde e quais são os seus direitos em relação a reajustes, prazos de carência, ressarcimento de exames e consultas e muito mais. A gente vai chamar o Olavo Sampaio, que vai responder aos questionamentos enviados pelos nossos telespectadores e muito mais informação aqui no Bom Dia Mirante. Com você, Olavo. Vanessa, a gente tem tanta coisa para saber aqui, para tirar dúvidas sobre planos de saúde, até porque esse é um assunto muito dinâmico, que tem novidades sempre, as pessoas têm sempre essa dúvida aí para tirar, né, em relação a planos de saúde. O doutor Diego Oliveira, que é do núcleo da Defensoria aqui do Consumidor, vai tirar essas dúvidas para a gente. Já tem alguns questionamentos que chegaram e alguns que a gente já tem aqui. Eu quero começar perguntando, doutor Diego, sobre como funciona o reembolso dos planos de saúde, como fazer para pedir esse reembolso. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. O reembolso ele acontece em duas hipóteses. Primeiramente, quando o consumidor ele utiliza o plano fora da rede credenciada do plano. Isso pode ocorrer tanto porque o plano não oferece aquele determinado profissional médico, aquele determinado tratamento na rede credenciada, quando em situações de urgência e de emergência, onde o consumidor ele não pode buscar o atendimento na rede credenciada daquele plano. Então, nessas duas hipóteses, o consumidor ele pode ser ressarcido caso ele tenha feito o pagamento de forma particular e ele solicita inicialmente ao plano de forma administrativa, caso haja alguma resistência do plano em pagar, uma demora, ou então esse ressarcimento não seja de forma integral nessas duas hipóteses que eu falei anteriormente, ele pode inclusive ingressar judicialmente para pedir esse ressarcimento integral desse valor. Sobre a carência, muita gente tem dúvida qual que é a carência, existe um prazo fixado e quais os procedimentos que entram nessa carência? Geralmente, os contratos de plano de saúde, na proposta de adesão, o consumidor ele pode se atentar que há um prazo de carências. Esses prazos eles giram em torno de 30 dias para consultas, para exames mais simples, em torno de 90 dias para exames mais completos, como ultrassonografia, e para 180 dias para cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias que não são eletivas, e outros exames mais complexos ainda. E 300 dias para parto. E 2 anos para doenças pré-existentes. O consumidor deve ficar atento a esses prazos, mas é importante ressaltar que no caso de atendimentos urgentes ou emergentes, aqueles casos, aquelas doenças que aparecem de repente, que o consumidor tem que ter um pronto atendimento, o prazo de carência é de 24 horas. Então, se a pessoa contrata um plano, mas apareceu uma dor, e descobriu que ele está com uma doença, por exemplo, uma cirurgia de apendicite, que é uma cirurgia urgente. Então, nesse caso, o consumidor ele não deve submeter a carência. Caso o plano ele negue o atendimento por carência, ele pode buscar judicialmente acionar esse plano para que o plano cubra todas as despesas dele, porque no caso de urgência e emergência, a carência é 24 horas. Doutor Diego, a gente tem participação aqui dos nossos telespectadores. Olha só, temos aqui um questionamento. Minha mãe é uma idosa de 75 anos, tem um plano de saúde e quando precisa marcar uma consulta, na maioria das vezes, só tem data disponível com 30 dias. Isso é inaceitável, diz a Josiane, aqui de São Luís. Isso é legal? Nesse caso tem que verificar se é uma prática corriqueira. Se é uma prática corriqueira, sempre quando ela liga, ela não consegue aquela consulta com aquele determinado prazo, ela pode abrir uma reclamação na própria ouvidoria do plano e, se for o caso, também na ANS, a Agência Nacional de Saúde, a agência reguladora dos planos, e ela tem um canal também onde o consumidor pode realizar essa reclamação para verificar se essa prática é uma prática pontual ou uma prática corriqueira. Pelo que a consumidora falou, é uma prática corriqueira. Então, nesse caso, ela pode inclusive até acionar o plano junto ao PROCON para fazer essa reclamação administrativa ou judicialmente. Pode procurar também a Defensoria Pública através do Núcleo de Defesa do Consumidor, nós temos também o Núcleo da Saúde, para que nós possamos ingressar com uma ação judicial para buscar reparar esse dano da consumidora e buscar que esse plano de saúde, essa operadora de saúde, ela mude essa prática. Quais são as maiores demandas que vocês recebem aqui na Defensoria em relação ao plano de saúde? Nós temos dois tipos de demandas relacionadas ao plano de saúde. A primeira são as demandas urgentes, são aquelas demandas relacionadas à negativa de tratamento, como eu falei anteriormente da questão da carência, a pessoa vai buscar a internação e o plano nega pela carência. Inclusive, para essas demandas, a Defensoria Pública ela funciona 24 horas por dia, nós funcionamos em regime de plantão, assim como a Justiça. Então, se a pessoa estiver num hospital, tiver um plano negado, por carência e ela precisar ingressar com ação na justiça, nós temos a Defensoria Pública que está no plantão direto, 24 horas. Além dessas demandas, nós temos demandas relacionadas a atraso
na autorização de exames, cirurgias eletivas e outros tratamentos médicos. Nesse caso, é importante ressaltar que se há um atraso excessivo para a liberação daquele exame, para a liberação daquela cirurgia, a pessoa pode ingressar com a ação na justiça. Nós temos algumas demandas relacionadas a reajustes abusivos dos planos, bem como demandas relacionadas a cancelamentos indevidos. Olha, nós temos outra participação de telespectador. Bom dia, gostaria de saber com relação ao plano de saúde, a empresa pode pôr limite de atraso durante o ano? Ela diz que o plano o plano deu para eles uma... Só um minuto. O plano deu aqui um prazo... Espera aqui. Então, deu um plano de dias, porém eles argumentam que não pode mais atrasar nenhum dia, porque o limite de atraso anual já foi. Isso pode, eles falam que se atrasar mais um dia, eles podem cancelar o plano. A Isabelle, lá da Coab Anil 3, pode ou não? Pode. Nesse caso, a lei dos planos de saúde, ela estabelece o quê? Que o plano, ele pode vir a cancelar o plano de saúde do consumidor caso haja uma inadimplência de 60 dias. Essa inadimplência ela pode ser consecutiva, ou seja, direta, ou em dias alternados. Então, nesse caso a consumidora tenha gerado inadimplência num determinado período de tempo, num mês, em outros meses, esse período de inadimplência somados gerarem a 60 dias, então o plano poderia vir a cancelar esse plano de saúde. Só que para isso há um pré-requisito. Qual é o pré-requisito? A condição é que o plano de saúde notifique a consumidora. Ele tem que notificar a consumidora. Isso é um tema que a Defensoria Pública até ele sugeriu na audiência pública que teve semana passada com o deputado Duarte Júnior relacionada a um projeto de lei que busca alterar a lei dos planos de saúde para que esse prazo ele fique apenas consecutivo, porque é muito custoso para o consumidor, é muito difícil o consumidor ele ficar controlando esses atrasos para que não cheguem a um período de 60 dias alternados. Então, seria muito mais razoável que esse prazo seja o prazo até de 90 dias, que é o prazo exigido para cortar, por exemplo, o fornecimento de energia, que é um outro serviço essencial, que esse prazo aumentar de 60 para 90 dias e ele se desse de forma apenas consecutiva. Essa é uma sugestão que a Defensoria Pública vai levar ao deputado para que possa incluir no seu relatório para mudar a lei dos planos de saúde. Tem até uma mudança prevista aí em relação aos planos de saúde para ele ficar mais segmentado, cobrir algumas coisas e outras não. Isso pode prejudicar o direito dos consumidores? A Defensoria Pública, através do seu Núcleo de Defesa do Consumidor, Núcleo da Saúde, a gente entende que isso seria um prejuízo. Seria a previsão da existência de planos segmentados, aqueles planos que visam garantir a cobertura para consultas, para alguns tratamentos bem simples, alguns exames também bem simples. E caso a pessoa precisasse de uma internação, precisasse fazer uma cirurgia, aí o plano não cobriria. Então nós entendemos que essa modalidade, esse produto, esse plano de saúde, ele vai gerar um atendimento precário ao consumidor, e vai gerar ainda mais atendimentos, uma demanda muito maior ainda ao SUS. Como é que funciona a coparticipação? A coparticipação, ela geralmente é uma modalidade de plano que ela busca ser um plano mais barato, menos oneroso ao consumidor, mas, em contrapartida, o consumidor, no caso de realização de uma consulta, de um exame, ele vai entrar com uma porcentagem, pagar uma porcentagem por esse tratamento. É importante ressaltar que geralmente os contratos, eles prevêem, na verdade eles devem prever um limite para essa coparticipação, então essa coparticipação ela não pode ser ilimitada, tá bom? E o consumidor ele deve se ater ao percentual da coparticipação para cada tipo de tratamento. Então é preciso ficar atento ao contrato na hora de fechar, de celebrar, de assinar o contrato. Isso, sempre que o consumidor ele for assinar um contrato de plano de saúde, existem várias questões que ele deve se ater. Primeiro, se o plano é de coparticipação. Segundo, qual a abrangência do plano, quais são as coberturas que ele tem, quais são os prazos de carência, como se dá o reajuste. Geralmente o reajuste dos planos, eles estão de duas formas. Tem um reajuste anual, tá bom? E tem um reajuste pelo mês de aniversário, quando ele muda de faixa etária, tá bom? Esse reajuste anual, ele se dá após o aniversário do plano. Nos planos individuais e familiares, a ANS regula esse reajuste, determinando qual seria o percentual, mas nos planos coletivos, que hoje em dia é a maior parte dos planos que são oferecidos e que são contratados, ele não há uma previsão pela ANS de um limite de reajuste. O limite ele se dá entre a operadora de plano de saúde e a empresa, ou a operadora de plano de saúde e a associação vinculada àquele plano coletivo. E legalmente, quantos reajustes podem ser feitos durante o ano? Tem gente que reclama de 2 reajustes. Qual seria o legalmente definido? Geralmente existe um reajuste anual. Pode ocorrer
2 reajustes se nesse mesmo ano houver uma mudança também de faixa etária. Se o consumidor, naquele ano, ele sofre o reajuste anual e também mudou de faixa etária, então pode vir a ter um outro reajuste. Tá. Mas geralmente é só um. Só um. O que for a mais, a pessoa se sente lesada, pode buscar a justiça. Se não for um reajuste de faixa etária, sim. Maravilha. Mesmo que seja um reajuste anual, dependendo do valor, for um reajuste muito abusivo, o plano de saúde, a pessoa pode questionar esse reajuste judicialmente e o plano de saúde tem que comprovar que esse reajuste foi legal. Muito obrigado, doutor Diego Oliveira, defensor do consumidor, que esclareceu esses assuntos sobre planos de saúde, infinidades de dúvidas que nós temos e que a gente pôde tirar agora com a participação dele aqui. É importante você ficar ligado, sempre atento no contrato celebrado ali no momento que você vai assinar. Lê tudinho, inclusive as letrinhas miudinhas, para depois não ficar reclamando, não ficar tendo surpresas na hora de usar o plano de saúde. É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Olavo. Muito interessante também esse plantão 24 horas, viu? Que a Defensoria diz estar disponível para as pessoas que tiverem problemas aí com planos de saúde em horários inesperados. Obrigada pelas informações.